Todos nós vivemos hoje num mundo bastante materialista. E quando eu falo materialista, não falo somente no sentido de dinheiro, no sentido econômico, mas a nossa visão, ela ficou muito materialista. Ou seja, o homem moderno, o homem do nosso tempo, ele tem muita dificuldade de conseguir enxergar e pensar aquilo que está para além da matéria, aquilo que está para além das coisas que os olhos conseguem captar da realidade. E isso faz com que a nossa vida seja muito reduzida e o nosso olhar seja muito reduzido, seja muito diminuído nesse sentido. Porque se eu olho para a realidade, eu vejo só matéria, eu acabo perdendo esse sentido e esse brilho da vida. A gente acaba perdendo essa poesia que a vida tem, essa poesia que a realidade tem e que a realidade nos apresenta. Isso é uma coisa que em outras épocas as pessoas tinham muito mais. Elas tinham muito mais presentes, por exemplo, a ideia de alma imortal. Todas as pessoas sabiam em outras épocas isso e tinham muito presentes esses conceitos. E hoje a nossa vida e o nosso olhar para a realidade ele se tornou muito materialista, muito para aquilo que eu consigo pegar, para aquilo que eu consigo tocar, para aquilo que eu consigo quantificar. E isso é muito ruim para nós. Isso é muito ruim porque a gente perde o brilho da vida, a gente perde de olhar para coisas belas. E quando a gente perde de olhar para coisas belas, a gente acaba sendo parte dessa matéria e se vendo como parte dessa matéria. E daí é claro que a vida ela fica sem sentido, porque daí você começa a pensar sobre você e a pensar sobre as outras pessoas somente a partir de uma visão materialista. Então a nossa vida ela passa a ser entendida como uma vida onde eu nasço, onde eu vou nascer, onde eu nasci, onde eu cresci, me desenvolvi, aprendi uma profissão, aprendi um ofício, vou pagar um monte de boleto durante a vida e depois vou morrer. Essa é a visão do homem materialista. Essa é a visão do homem moderno para a realidade. Só que quando a gente olha dessa forma para a vida, a gente está deixando de lado, a gente está se cegando para muitas outras coisas. Para muitas coisas que fazem parte do real, que fazem parte da vida. Mas que para enxergar é preciso um olhar muito mais afinado, muito mais apurado e muito mais poético também. Então, quando as pessoas começam a olhar umas para as outras somente como matéria, aí você passa a olhar para uma pessoa e você só vê corpo, você só vê uma massa de carne que está na tua frente. Você não consegue enxergar uma pessoa real. Uma pessoa dotada de uma alma, dotada de um espírito, dotada de um intelecto, dotada de emoções, de sentimentos, de um universo interno, dotada de pensamentos, de vontades, dotada de uma história. A gente olha para as pessoas e vê apenas pedaços de carne, pedaços de matéria que estão se movendo e que estão interagindo. Só que quando a gente olha isso, a gente está perdendo muito da realidade, a gente está olhando uma faixa da realidade. É claro que a matéria faz parte da realidade, a matéria faz parte do mundo em que nós vivemos, mas olhar para a realidade e somente reconhecer matéria é perder necessariamente o sentido da vida, porque sentido da vida não é matéria. O sentido da vida necessariamente não é matéria, não está na matéria. Mas estão naquelas coisas, naqueles valores que são transcendentes à matéria, que são mais altos do que a matéria, que estão para além da matéria. Por exemplo, o amor, os valores da lealdade, os valores da sinceridade. O amor, a gente não consegue ver o amor, a matéria amor. No entanto, a gente expressa amor, a gente age com amor. Aí ela se manifesta na matéria.
Mas quando a gente começa a prestar atenção nesses valores e nessas coisas que estão para além da matéria e que foge do imaginário do homem moderno, porque é muito abstrato, é muito fugidio, é muito alto para o homem moderno, é muito alto para o homem do nosso tempo. Por quê? Porque o homem do nosso tempo ele está preocupado com a matéria. Então ele se preocupa só com o seu corpo, só em estar bem fisicamente, só com a sua saúde corporal, que é importante também, eu não estou descartando isso, é importante, mas não é tudo. Então ele se preocupa só com o seu corpo, só em comer bem, beber, aproveitar do seu dinheiro, dos seus bens e ter uma vida confortável. E deu. E ele acha que a vida é isso. Ele acha que a vida é somente se deleitar na matéria, se deleitar nesses prazeres materiais. Mas isso é uma visão muito reduzida da vida. E esse tipo de pessoa que busca o seu prazer e a sua motivação só no que é material, ele em algum momento da vida, ele vai se deparar com uma profunda tristeza. Ele vai se deparar com um profundo vazio interior. Porque isso não é tudo. Isso não é tudo e isso não satisfaz o homem. O homem, aqui eu falo homem e mulher, né, da raça humana, o homem é feito para amar. O homem é feito para amar. O ser humano é feito para amar. E quando o ser humano não ama, quando o ser humano não busca essas coisas que estão para além da matéria, para além daquilo que os meus olhos conseguem enxergar, a nossa vida fica vazia, ela fica triste, ela fica muito diminuída, ela fica cinza. Porque não existe só matéria. E nós, enquanto seres humanos, nós não fomos feitos só para a matéria. Nós fomos feitos para amar. Nós fomos feitos para servir. Nós fomos feitos para ajudar, para fazer o bem, para ter atos de caridade, atos de bondade, atos de amor. Aquilo que foge do nosso olhar, aquilo que foge do olhar do homem comum. Porque o homem comum, ele está preocupado em acumular matéria e depois se deleitar com o prazer dessa matéria. Vai lá, acumula a matéria e aproveita dos prazeres daquela matéria que o satisfazem por um tempo, o satisfazem por um período muito curto, mas que depois ele já cai num estado de necessidade novamente, onde ele precisa de mais matéria, ele precisa acumular mais ainda para sentir prazer novamente. Então, quando a gente olha para as pessoas à nossa volta, a gente precisa olhar mais do que um pedaço de carne, mais do que um pedaço de órgãos, de músculos, de ossos que estão na nossa frente. A gente precisa olhar uma alma humana. Quando a gente olha um mendigo na rua, quando a gente olha aquela pessoa necessitada, quando a gente olha o nosso familiar, aquela sua tia, o seu tio, seu parente que você não gosta muito, sei lá, aquela pessoa que você de alguma forma não se identifica tanto, ali existe uma alma também. Ali existe um ser humano. Ali existe uma pessoa com uma história. Ali existe uma pessoa com um universo interno. Ali existe uma pessoa com intelecto, com vontades, com desejos. E é dessa forma que a gente precisa olhar para o real. É dessa forma. Pegando aquilo que está para além da matéria. E colocando o nosso ser à disposição daquilo que está para além do mundo material também. Aquilo que está para além do que os olhos conseguem captar. Então, cultivar os valores, cultivar os bens intrínsecos, não somente bens extrínsecos, não somente bens materiais, mas os bens intrínsecos, as virtudes, aquilo que me torna um ser humano melhor, aquilo que me torna um ser humano muito mais elevado,
Aquilo que faz com que as pessoas olhem para você e não vejam o seu cabelo, ou o seu olho, ou a sua barba, ou a roupa que você está usando, ou o teu carro. Elas possam olhar para você e dizer: aquela pessoa é uma pessoa interessante, aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena sentar e conversar. Aquela pessoa é uma pessoa que coloca o seu coração na sua vida. Em tudo que ela faz, ela coloca o seu coração. Aquela pessoa é uma pessoa que eu preciso me inspirar. Então são esses valores, são essas virtudes que estão muito além da matéria, que nos fazem seres humanos melhores. Não é o material necessariamente. O material é bom, é claro que é bom e é necessário. A gente precisa trabalhar e acumular dinheiro, a gente precisa, com certeza, nós necessitamos, nós estamos no mundo da matéria também. Mas o que a gente não pode fazer é olhar para a realidade e principalmente olhar para as pessoas somente a partir do plano da matéria. Porque senão a nossa vida se torna sem sentido e triste. Aí a nossa tendência vai ser querer buscar mais matéria, acumular mais, para satisfazer um prazer interior, que na verdade não está na matéria. Então é preciso voltar, é preciso buscar dentro de nós essa poesia da vida, esse brilho da vida, esse olhar para a vida para além daquilo que o meu olho consegue captar, esse olhar para a vida com muito mais profundidade, com muito mais cor. E é isso que a gente precisa buscar e resgatar dentro de nós, para que a nossa vida não seja reduzida e o nosso olhar não seja reduzido ao plano da matéria e o nosso coração se torne um coração de pedra, se torne um coração duro, seco, um coração que não consegue amar, que não consegue pulsar de verdade. É isso que a gente precisa buscar dentro de nós, essa poesia e esse brilho para olhar para a vida e realmente conseguir amar as pessoas